Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 8. João Batista prepara o caminho para Jesus. Tema: Jesus é revelado como o Rei dos Reis. Seu nascimento miraculoso, sua vida, seus ensinamentos, milagres e seu triunfo sobre a morte revelam a verdadeira identidade dele. E, naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, nos versículos de 1 a 2. Mateus capítulo 3. Quase 30 anos haviam se passado entre os acontecimentos narrados no capítulo 2 e a pregação de João Batista, cuja mensagem central era: arrependam-se dos seus pecados. O povo precisava de arrependimento, para dar uma volta de 180 graus e abandonar o egocentrismo que leva a pecados como a mentira, a trapaça, o roubo, a fofoca, a vingança, o abuso e a transigência quanto à imoralidade sexual. Uma pessoa que se arrepende dos seus erros para de rebelar-se e começa a viver de acordo com a vontade de Deus, prescrita em sua palavra. O primeiro passo para uma pessoa se converter a Deus é admitir seus pecados, como João exortava. Então, Deus a recebe e a ajuda a viver do modo que Ele quer. Lembre-se que só Deus pode livrar do pecado. Ele não espera que limpemos nossa vida antes de irmos a Ele. O perfil de João Batista se encontra no Evangelho de João. O reino dos céus foi inaugurado aqui na terra quando o próprio Deus mudou o rumo da história ao manifestar-se na forma de homem. Hoje, Jesus Cristo reina no coração dos crentes, mas o reino celestial não estará completamente estabelecido até que todo o mal no mundo seja julgado e removido. Primeiro, Cristo veio à terra como um servo sofredor, mas retornará como rei e juiz, para governar vitoriosamente sobre tudo e todos. No versículo 3, de Mateus capítulo 3, a profecia citada aqui é a que está em Isaías capítulo 40, versículo 3. Esse profeta foi um dos maiores do Antigo Testamento e um dos mais citados do Novo. Assim como Isaías, João Batista foi um profeta que exortou o povo a confessar seus pecados e a viver para Deus. Ambos os profetas ensinaram que a mensagem de arrependimento é uma boa notícia para aqueles que ouvem e buscam o perdão restaurador do amor de Deus, mas é uma notícia terrível para os que se recusam a ouvir, pois perdem a única esperança de salvação. João Batista preparou o caminho para Jesus. As pessoas que não conhecem o Messias precisam preparar-se para encontrá-lo. Podemos ajudá-las, explicando a necessidade de receberem perdão, ministrando os ensinamentos de Cristo para uma nova conduta e confessando quanto Cristo pode dar significado à nossa vida. Podemos endireitar as veredas, a fim de reformular as concepções erradas, que dificultam a ida das pessoas a Cristo. Alguém que você conhece pode estar aberto a um relacionamento com Cristo. O que você pode fazer para preparar o caminho do Senhor na vida desta pessoa? No versículos de 4 a 6, Mateus capítulo 3, João devia parecer estranho. Muitas pessoas iam ouvir este pregador, cujas roupas eram diferentes e cujo hábito alimentar era incomum. Alguns provavelmente iam a ele simplesmente pela curiosidade, mas acabavam se convertendo de seus pecados ao ouvir a mensagem poderosa. As pessoas podem mostrar-se curiosas sobre seu estilo de vida e seus valores cristãos. Você pode usar a simples curiosidade delas como uma oportunidade para compartilhar a diferença que Cristo faz em sua vida. No versículo 5, Mateus capítulo 3, por que João atraía tantas pessoas? Ele foi o primeiro profeta verdadeiro em 400 anos. Sua mensagem provocou forte impacto tanto no rei Herodes como nos líderes religiosos, pois a ousadia de João fascinava. Mas ele também tinha palavras fortes para seu público, que era composto de pecadores, e precisava arrepender-se de seus pecados. A mensagem de João Batista era poderosa e verdadeira. O povo esperava um profeta como Elias, Malaquias capítulo 4,
versículo 5, Lucas capítulo 1, versículo 17, e João se parecia com ele. No versículo 6, Mateus capítulo 3, quando alguém lava as mãos sujas, os resultados são imediatamente visíveis. Mas o arrependimento e a conversão de pecados é algo que acontece no íntimo da pessoa, envolve uma purificação que não é observada de imediato. Por isso, João usou o batismo como um ato simbólico, para que o povo pudesse notar a decisão por uma nova vida de comunhão com Deus. Os judeus usavam o batismo como iniciação dos novos convertidos, por esta razão, os discípulos de João estavam familiarizados com este ritual. Neste versículo, o batismo foi usado como um sinal de arrependimento e perdão. A conversão dos pecados implica mudança de comportamento, submeter-se à vontade de Deus. Você se arrependeu dos seus pecados? Os outros podem ver a diferença que isto causou em você? Uma vida mudada, com um comportamento novo e diferente, torna sua conversão real e notória. O Rio Jordão tem cerca de 112 quilômetros de comprimento. Seu principal curso está entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Jerusalém está situada a aproximadamente 32 quilômetros a oeste do Jordão. Este rio era a fronteira a leste de Israel. Muitos eventos significativos na história da nação se deram ali. Foi às margens do Jordão que os israelitas renovaram sua aliança com Deus antes de entrarem na terra prometida, Josué capítulo 1, versículo 2. Nesta passagem, João Batista chama os judeus com o mesmo propósito, por meio do batismo, que simboliza a purificação dos pecados. No versículo 7, Mateus capítulo 3, os líderes religiosos judeus se dividiam em vários grupos. Os dois mais proeminentes eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus se afastavam de qualquer preceito não judaico e seguiam cuidadosamente as leis do Antigo Testamento e a tradição oral, transmitida de pai para filho ao longo dos séculos. Os saduceus criam que apenas o Pentateuco, os livros de Gênesis a Deuteronômio, era a palavra de Deus. Eles descendiam da nobreza sacerdotal, enquanto os fariseus vinham de todas as classes. Os dois grupos não tinham qualquer afinidade, detestavam-se, mas ambos se opuseram a Jesus. João Batista criticou os fariseus por serem legalistas e hipócritas, seguindo a letra da lei, mas ignorando seu verdadeiro intento, e os saduceus por usarem a religião para conquistar posição política. No versículo de 8, Mateus capítulo 3, João Batista chamou os judeus para algo maior do que ouvir suas palavras ou praticar rituais. Disse-lhes que mudassem de comportamento. A frase, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, façam algo que demonstre que vocês se arrependeram de seus pecados, aponta para o fato de que Deus vê além de nossas palavras e atividades religiosas. Ele examina se nossa conduta é coerente com o que dizemos, julga as nossas palavras pelas ações que as acompanham. Suas atitudes estão de acordo com seu discurso?